Oi! Nesse vídeo nós vamos falar da dificuldade de ser docente, ou dos desafios, ou dos prazeres, né? Porque também tem prazer. Na prática docente de socioemocional especificamente, acho que uma das questões que mais aparece é como eu lido com as questões emocionais que podem surgir em todas as classes. Não é fácil talvez a gente lidar com o aspecto socioemocional, mas é humano. Então, nós somos todos seres humanos, precisamos estar numa escuta. Será que vocês escutam os seus alunos? Que escuta é essa? A gente não tem que ter respostas prontas. Nós não somos psicólogos e não temos que resolver a questão da pessoa, mas a gente precisa estar aberto a escutar e, eventualmente, a encaminhar possibilidades, a pensar junto com o grupo como é que está funcionando essas questões. Vou trazer alguns exemplos para ver se fazem sentido para você e se você tem outros para me contar. Acho que um exemplo bom é com uma classe de pequenos. Fui fazer um trabalho de socioemocional pensando na ideia da emoção. Como é que a gente lida com as emoções? E a brincadeira tinha a ver com fazer barulho e não fazer barulho. O que aconteceu? Uma criança com deficiência teve muita dificuldade com o barulho. E tinha uma cartinha que falava de fazer barulho. Foi muito interessante, a gente parou a atividade, ficamos todos em silêncio, esperamos a criança se acalmar. E aí eu propus para as crianças pensarem assim, o que a gente faz quando isso acontece? E aí foi muito bonitinho, porque as crianças resolveram falar o seguinte, nós estávamos num grupo de infantil. Elas disseram assim, acho que a gente precisa tirar a carta do barulho. Nessa classe é melhor a gente só ter a carta do silêncio. E foi muito bacana a gente poder pensar nessa ideia de que não tem problema a gente dar uma carta do jogo se dentro dessa classe tem uma criança que não consegue ouvir barulhos. Vocês não acham que é uma solução? E que não vou resolver o problema da criança. Ela sim tem uma deficiência e sim tem dificuldade de lidar com barulho, mas dá para aquela sala fazer menos barulho. Então isso foi muito bacana. Acho que a ideia da gente poder trabalhar com o socioemocional é achar soluções viáveis em cada turma, em cada situação. Uma coisa que aparece muito também nas relações docentes e que são desafios para a gente é a ideia de lidar com a emoção exagerada, né? Porque no geral a emoção é nossa, então todos nós nos emocionamos com muitas coisas. Mas quando a emoção é mais exagerada e que a gente fica com dificuldade, acho que a tristeza é uma delas. Lidar com a tristeza, principalmente dos adolescentes, tem sido um desafio para os professores. Essa sensação que quando a gente abre um pouco a possibilidade de conversa, aparecem as emoções, os sentimentos, as questões que estão permeando a vida de todo mundo, é real. Não tem muito jeito da gente não abrir as caixinhas nossas e não aparecer emoções, porque nós somos fundamentalmente seres emocionais. Então a ideia de poder pensar que lidar com a tristeza e com o medo, que acho que são as duas emoções que nós adultos, às vezes, ficamos receosos, parece que lidar com a alegria é fácil. Mas a alegria, quando é euforia, a gente também tem dificuldade, né? Quando as pessoas estão eufóricas, o que fazemos com elas? Então a ideia é como equilibrar, ter ferramentas de equilibrar essas relações e uma escuta muito potente para poder, você, eu e todo mundo, lidar com o que está acontecendo. Que tristeza é essa? Como é que a gente nomeia? Quem é o adulto que as pessoas podem contar? Eu acho que é a gente achar junto estratégias de caminho. Com os adolescentes tem aparecido muito a questão de estarem tristes nesse momento. Eles ficaram muito isolados e sozinhos em grande parte da pandemia, mas também eles ficam muito isolados quando estão tristes. Então, como conectá-los? Como colocá-los em relação? Esse é um desafio. Mas acho que a proposta de fazer trabalhos com a sala, criar estratégias, trazer outros elementos é importante. Como nós saímos do isolamento quando estamos no isolamento? Acho que como seres humanos a gente precisa pensar nisso. Então tem uma caixinha, né? Eu acho que eu brinco com uma ideia que são férias instantâneas. Como a gente consegue ter férias instantâneas na vida, né? Com as crianças e adolescentes, a gente pode ter uma caixa de ideias, né? De ideias felizes, de coisas boas, de coisas que a gente gosta de fazer. Porque quando a gente não está tão bem,
é difícil ter ideia. Então, poder construir com o grupo, com a criança, ideias boas para sair da tristeza, faz a gente lidar com a tristeza, sem ter que entrar no campo mais psicológico, que eu acho que é uma preocupação do professor. O que a gente tem de ferramentas são estratégias possíveis de lidar com o aqui e agora, com a vida como ela está acontecendo. Então, essas estratégias todos nós temos e muitas ferramentas. Então, nós também precisamos ter as nossas caixinhas de ferramentas. Então, listar um pouco como eu lido com a emoção da tristeza, como eu lido com a emoção do medo, porque quando a gente percebe como a gente lida, a gente consegue dando estrutura e ferramenta para o outro lidar. Então, é muito importante a gente se equilibrar enquanto professor, enquanto docente, para poder saber como encaminhar para o outro a possibilidade. Então, acho que essa ideia, vocês já pensaram? O que é férias instantâneas para você? Você pensou nisso? Não sei se você pensou, mas acho que é importante. Eu tenho uma amiga que, por exemplo, as férias instantâneas é tomar um cafezinho quando ela não está tão feliz. Eu tenho outra que gosta de ouvir música. E os adolescentes, é muito interessante, a gente levanta muitas coisas com isso. A importância da gente ter mais autoconhecimento para poder lidar com as emoções nossas e dos outros está posta, né? Então, a gente trouxe alguns exemplos, vou trazer um terceiro, pensando em Funde 2. A ideia do Fundamental 2, que é esse meio de que eu saio de ser criança e vou começar a ter muitos professores, é sempre um desafio, né? Porque eles, no geral, no Fundamental 1 tem poucos professores e no Fundamental 2 tem muitos professores. Eles perdem a referência do adulto. Nós somos muitos adultos no Fundamental 2. Então, muito provavelmente, quem está trabalhando com socioemocional vale lidar com essa questão, que é esse aluno que fica um pouco perdido nesse campo de entender o que acontece, essas divisões todas. Como agrupar, né? Como ser uma pessoa com tantos professores, cada um do seu jeito. Então, poder ajudar o aluno a organizar um pouco esse caminho de como eu lido com gente diferente. É maravilhoso. É um desafio do todo dia a gente lidar com as diferenças. E nesse momento isso fica muito visível, né? Como lidar com as diferenças entre os alunos, porque eles começam a se perceber muito quem é quem, de que jeito cada um é, e isso aparece demais. E também com os professores, né? Que tipo de professor eu lido? Ah, esse é mais sério, esse é mais bravo, esse é mais alegre, esse é mais divertido. Eu gosto mais dessa matéria porque a matéria tem a ver com esse assunto ou com outro. Então, acho que a ideia é poder lidar com esse desafio de agrupar, de equilibrar um pouco todos esses caminhos e de que a gente tem, sim, capacidade de lidar com as diferenças muito bem. Então, trabalhar as diferenças com eles é bastante importante. E tem tantas estratégias de trabalhar isso que eu acho que seria bacana você pensar em algumas. Sinto que no maior desafio da docência, né, pensando em qualquer faixa etária, é nós termos autoconhecimento para poder monitorar os outros, estar lidando com eles, né? Poder contar como é que foi o nosso desafio de lidar com a nossa raiva, com a nossa tristeza, com a nossa emoção de uma maneira geral. E com a alegria, né? Poder lidar com todos esses aspectos. Então, quanto mais a gente tiver autoconhecimento, mais a gente pode trocar com os alunos. E acho que uma outra coisa muito importante é a escuta. Então, poder escutar o aluno e entender de onde ele está falando, seja ele pequenininho, médio ou grande, é muito importante, né? Então, podendo estar atento a isso, acho que nos faz resolver muitas das questões que aparecem. A ideia de poder lidar com as nossas emoções e estar entendendo um pouco o nosso conhecimento de nós mesmos, e essa ideia é muito importante, mas também podemos trocar com a coordenação, com outros professores. Então, a ideia de troca, tanto entre os alunos quanto entre nós professores, é muito importante, porque podemos sair desse lugar de nos sentirmos com uma certa dúvida. Né? Quanto mais a gente tiver autoconhecimento e fizer trocas, mais consciência de nós mesmos teremos e mais assertividade. Foi um prazer estar com você. Nos encontramos num próximo vídeo. Até mais.